Meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Essa saudação também extensiva àqueles que nos acompanharão através dessa live. Meus amados irmãos, eu quero convidá-los, antes de nós darmos início à nossa lição, para que junto nós façamos a leitura de um texto sagrado que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 4. Nós vamos ler do verso 15 ao verso, ou melhor, do verso 7 ao verso de número 15. Aqui tirá-la. Amém, meus irmãos? Podeis assentar, por favor? Hoje nós estamos na nossa terceira aula. Alguém que pode estar chegando a primeira vez esse ano na escola dominical, ou está nos acompanhando, nós estamos estudando esse primeiro trimestre a respeito do avivamento. A expressão de Abacuque, capítulo 3, versículo 2, aviva a tua obra. E o avivamento é algo fundamental na vida de todo aquele que serve ao Senhor. Porque até então, na lei está escrito que o fogo arderá continuadamente sobre o altar e não se apagará. Então essa chama, o fogo, que é uma simbologia do Espírito Santo, precisa arder continuadamente em nossas vidas, em nossos corações. Então são 13 lições temáticas sobre avivamento. Estudamos a primeira aula introdutória, a segunda aula, avivamentos no Antigo Testamento. Estudamos 4 textos, embora há muitas outras passagens sobre avivamento individual, avivamento na família, avivamento em um grupo de pessoas, avivamento em todo o Israel. E na aula de hoje, a nossa temática, o tema da nossa lição, é o avivamento no Novo Testamento. E no primeiro tópico, o nosso autor aqui, ele relata do avivamento nos 4 evangelhos. Mas para introduzir, é necessário nós esclarecermos algumas verdades. O último livro profético escrito no Antigo Testamento foi o livro do profeta Malaquias. E Malaquias, embora fosse usado por Deus e tivesse a revelação de Deus através das Escrituras, nós vamos ver que ele não consegue levar ao povo a um arrependimento, a um retorno a Deus. Aonde haverá um tempo chamado interbíblico ou intertestamentário, que vai de Malaquias até o relato dos evangelhos. Então, nesse período não há livros escritos, inspirados por Deus nesse tempo. E o profeta Malaquias, a sua mensagem, é uma mensagem de exortação ao povo, para que o povo venha ter compromisso com Deus, para que o povo venha verdadeiramente guardar a sua palavra e viver a verdade daquilo que havia sido anunciado por Moisés, outros profetas. E nós vamos ver que o povo, em vez disso, eles se misturam com as demais nações que estavam em volta. O sacerdócio, ele é corrompido.
eles não se importam em oferecer um culto que agrada a Deus, porque até então o povo, quando vem ofertar, o povo oferta o animal doente, o animal com defeito, o animal impuro, no sentido de não ser um animal de boa qualidade. Então nós vamos ver que o culto ele está corrompido. E até mesmo os sacerdotes, eles negligenciam a oferta. Negligenciam que é a casa do Senhor. Então esse é um cenário triste de nós estarmos vendo do que está acontecendo. Mas o profeta agora, ele tomado pelo Espírito, ele vai profetizar que Deus haveria de mandar o seu ungido, o Messias, o Cristo. Mas antes que ele aparecesse, Deus levantaria alguém como o profeta Elias, que converteria os corações dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, e eles se arrependeriam. Então, o último profeta, o último livro profético, ele é selado com essa profecia. Que um arauto haveria de ser levantado. E ele haveria de preparar o caminho para o advento do Messias. Então, o livro ele vai se encerrar com essa profecia. Só que o último profeta do Antigo Testamento não é Malaquias. Embora o último livro escrito do Antigo Testamento seja o livro do profeta Malaquias, mas o último profeta do Antigo Testamento chama-se João. João Batista. O interessante é que a história de João, ela está escrita em um livro do Novo Testamento. Só que ele vive o período do Antigo Testamento. Então o último livro escrito, profético, é o livro do profeta Malaquias. Mas o último profeta que se levantou na antiga aliança foi João Batista. O próprio Jesus disse que a lei e os profetas duraram até João Batista. Depois disso é anunciado agora o Evangelho, o reino de Deus. Interessante, meus irmãos, que João Batista, ele traz uma mensagem de avivamento. E qual era a mensagem de avivamento? Sabemos que no Antigo Testamento, e isso está também relacionado com o Novo, não há avivamento se não houver arrependimento. Não houver conversão, não pode ter avivamento se não ocorrer o que? O arrependimento, junto com a conversão. Porque o que é fé? Fé é arrependimento mais conversão. Isso é uma fé que agrada a Deus. Porque algumas pessoas se arrependem, mas elas não se convertem. Então elas tiveram fé, mas a fé não operou neles para que houvesse uma mudança de atitude, uma mudança das suas ações. Mas fé verdadeira, fé genuína, é aquela que a pessoa deposita em Deus, em que há uma regeneração, em que há uma mudança de vida. E essa mensagem que João prega, meus irmãos, muitas pessoas crerem nela. Porque quando o Messias surge, Jesus, muitas pessoas vão acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o Messias, que ele é ungido, que ele é o Cristo. Porque essa palavra ungido, ela no hebraico é Messias e no grego é Cristo. Porque o nome Jesus Cristo? Cristo não é sobrenome, Cristo significa ungido, o Messias de Deus, que veio para trazer salvação a todos os homens. E Jesus surge. E Jesus vai ligar o que é a antiga aliança à nova, dividindo as duas. Em antiga, porque Jesus é o cumprimento o quê? Do Antigo Testamento. Todas as profecias convergem em Cristo.
Então Cristo cumpre a lei, cumpre as profecias, e agora Cristo estabelece uma nova aliança através do seu sangue derramado ali na cruz do Calvário. Nós vamos ver que a pessoa de Cristo é a mais importante da história, porque Jesus divide a história antiga da nova história. Nós vamos ver que o calendário ele começa ano 1 depois de Cristo. E o passado é, por exemplo, 300 anos antes de Cristo. Cristo é o divisor da história. E ele divide a antiga aliança da nova. Então Jesus estabelece uma nova aliança. Da agora, os homens serão avivados através da sua mensagem. A mensagem de Cristo para todos os homens. E através da ação do Espírito Santo na vida de todos aqueles que crerem em Jesus, para que possam serem avivados. E o nosso primeiro item, avivamento nos evangelhos. Então nós vamos ver avivamento em João. Interessante, meus irmãos, que o avivamento no Antigo Testamento, ele vinha quando havia o quê? Um arrependimento e uma conversão através da palavra. E aí eles recebiam o quê? Vida através da palavra, da ação de Deus. E no Novo Testamento algo é surpreendente, porque o próprio Logos, a palavra de Deus, ela se revela aos homens. E João no seu evangelho começa dizendo, no princípio era o Logos. Logos é a palavra grega. Algumas traduções traz verbo, algumas outras traz palavra. Logos significa a palavra. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra é Deus. E nós vamos ver que a própria palavra ela se revela aos homens. Cristo é a palavra viva, o Deus encarnado se revelando a todos os homens que Ele o ama e veio trazer salvação para toda a humanidade. Então a própria palavra pregando a palavra, como diz o nosso pastor. O próprio Cristo que é a palavra pregando dele, falando dele, anunciando das coisas deles, para que os homens possam se arrependerem e possam serem salvos. Então, o avivamento nos evangelhos, no que nós vamos encontrar em João, meus irmãos, que Jesus é aquele que traz a vida, que sacia a sede do homem, da sua alma, das suas necessidades. E no texto que nós lemos, nós vamos ver que a mulher, ela está em um poço, uma samaritana. Ela está num poço para buscar água. Jesus está ali aguardando os seus discípulos que haviam ido em alguma localidade, não sei se era em Samaria ou era em alguma aldeia próxima, para comprar comida. E Jesus está à beira do poço. E nós sabemos que isso aqui é uma necessidade básica. Quem ficou sem beber água ontem? Tem alguém aqui que não bebeu água ontem? Depois, na sexta, ficou sem beber. Meus irmãos, ninguém fica sem beber água. Porque até então, segundo a ciência, 70% do nosso corpo é água. A água é uma necessidade vital. E baseado, meus irmãos, nessa necessidade, Jesus entra num diálogo com a samaritana. E nesse diálogo, Jesus ele se revela que ele é aquele que pode saciar a alma do homem sedento. Porque o homem foi criado para que pudesse adorar a Deus. O homem foi criado para que tivesse uma vida eterna. Mas o pecado afastou o homem de Deus e trouxe o que? A morte. Logo a morte passou a todos os homens. Mas Jesus veio para que todos os homens tenham vida. E tenham vida com abundância. E os homens possam ter agora a esperança de uma eternidade com Deus. Aquilo que foi perdido lá no Éden, que foi a comunhão
E a vida eterna foi restituído agora através do sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Então o avivamento que Jesus traz, meus irmãos, é um avivamento trazido pela própria palavra. Então, se nós queremos ter uma vida avivada, a palavra de Deus, ela precisa abundar em nossos corações. Cristo precisa ser o centro, o quê? De nosso ser. Porque sem Ele nós nada somos, sem Ele nós nada podemos. Jesus está dizendo, ainda que o homem se sacie do melhor que há sobre essa terra, ele ainda terá sede. Mas aquele que se saciar de mim, terá vida e vida com abundância. Nós encontramos esse avivamento em João. E esse avivamento nos revela, meus irmãos, que sem Cristo, a água viva, nós não seremos avivados. Precisamos, meus irmãos, que essa água viva, ela venha transbordar em todo o nosso ser. Porque tem gente que quer se saciar com muito pouco. Com alguns períodos. Mas Jesus quer que nós venhamos nos saciar, todo o nosso ser, seja todo o nosso ciclo de vida, seja um ciclo completo, aonde a sua vida é abundante em nós. Então Jesus, a água viva, então Ele sacia o que? Todas as nossas necessidades espirituais e emocionais. No Evangelho de Mateus, nós já comentamos isso aqui em aulas passadas, mas dos 4 evangelhos, 3 evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos. O que é isso? São semelhantes. Embora nós vamos ver que, por que 4 evangelhos? João escreve para a igreja, para as pessoas que já haviam sido convertidas. Então João escreve para combater uma heresia gnóstica, que eles falavam, os gnósticos, que Jesus era uma das emanações de Deus, mas ele não era totalmente Deus. Ele era um ser criado. Como algumas seitas heréticas aí vão dizer, que Jesus é o arcanjo Miguel, que Jesus é um Deus, mas um Deus menor. Mas João começa o seu evangelho dizendo, olha, no princípio, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra já era Deus, ela não se tornou, Jesus sempre foi Deus, embora ele se encarnasse e se fizesse homem. Foi 100% homem, mas não deixou de ser o quê? O pecado para vencer as dificuldades. Mas ele vence como homem, com a ajuda do Espírito Santo. Para nos mostrar que eu e você somos mais do que vencedores. E através do Espírito Santo, nós podemos vencer a força do pecado, nós podemos vencer todo obstáculo, toda tribulação que vier sobre as nossas vidas, porque o Espírito Santo, ele está conosco, ele está em nós, ele está em você. E se ele está em você, você pode todas as coisas. Desde que seja guiado pelo Espírito de Deus. Então esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Por que esses 3? Na verdade, os 3 evangelistas, eles escrevem para grupos de pessoas diferentes. Mateus escreve para os judeus. Marcos escreve para os romanos. E Lucas escreve para os gregos. Mas cada um é parecido, mas vai revelar o quê? Algo necessário para esses 3 grupos de pessoas. Os judeus, eles esperavam o Messias. Eles estavam sendo subjugados pelos romanos. E nós sabemos que o Messias viria da casa de Davi. Logo, Mateus vai apresentar Jesus como o quê? O rei dos judeus. Aquele que é descendente direto do rei Davi. Quando nós encontramos o cego Bartimeu na beira do caminho,
Ele começa a dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque embora ele fosse cego, mas ele sabia que o Messias viria pela casa de Davi. Então ele revela Cristo como rei. Só que o reino que Jesus traz para os homens não era o reino que eles estavam querendo. Eles queriam um reino que libertava a nação do jugo dos romanos. Só que o reino que Jesus começa a pregar, meus irmãos, não é um reino carnal, é um reino espiritual. Porque quando Jesus começa a pregar, ele dá seguimento àquilo que João estava falando. Jesus disse: é chegado o reino de Deus entre os homens. O reino dos céus, ele é chegado entre vós. É a manifestação do reino de Deus, ela sido trazida aos corações dos homens através de Cristo, que é a palavra de Deus. O reino de Deus, ele é chegado. E o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, é alegria. Isso é no Espírito. Esse é o reino de Deus, trazendo o perdão dos pecados, levando ao homem agora a fazer parte desse reino, aonde ele é filho de Deus, e aguardo que a redenção futura que é divinda a todos os homens, quando a igreja for arrebatada e nós entrarmos no reino dos céus, para habitarmos eternamente com nosso Pai Celestial. Então a mensagem de avivamento que nós encontramos no Evangelho de Mateus é que o reino de Deus ele é chegado entre os homens. E o reino de Deus se manifesta em nós. Então o reino é chegado, meus irmãos. Então todos aqueles que recebem a Cristo como seu Senhor, está recebendo o rei desse reino, da qual esse reino começa a habitar em nossos corações e nossas vidas. Então uma pessoa avivada no Evangelho de Mateus é uma pessoa que recebe a mensagem do reino. É uma pessoa que tem Jesus como o rei desse reino, como o rei da sua vida, da qual ele é súdito. Embora nós andamos neste mundo, nós somos forasteiros e peregrinos. Forasteiros porque nós estamos trabalhando aqui, mas um dia nós seremos levados para o nosso reino. Peregrinos porque nós estamos de passagem. A vida aqui é curta, é um momento. Alguns vivem 50, outros 70, outros 100. Mas em um determinado momento nós seremos resgatados para entrarmos no reino da glória do nosso Deus e habitarmos eternamente com Ele. Então, em João, o avivamento, ele só ocorre se for pela palavra. Se Cristo for manifestado no coração dos homens. Em Mateus, nós encontramos que o avivamento só acontece se a mensagem do reino, se o reino de Deus se manifestar em nós. Então, Cristo traz o reino de Deus ao coração dos homens. Seremos avivados se vivemos a mensagem do reino. E Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar as coisas deste mundo e receber a mensagem que vem dos céus. Para vivermos uma vida, meus irmãos, da onde o reino de Deus verdadeiramente se manifesta em nós. Porque tem alguns que são visitados, até mesmo aqui dentro da igreja, mas não conseguem viver esse avivamento lá fora. É porque o reino não manifestou de uma maneira plena na vida dele. Porque quem recebe o reino, ele é avivado dentro da igreja, ele é avivado fora da igreja, aonde quer que ele venha estar andando, o reino de Deus se manifesta no seu coração, se manifesta na sua vida. O avivamento em Marcos. Marcos escreve para os romanos. E os romanos eram o povo que subjugava
os judeus. Logo, os romanos, eles tinham os atos heróicos, os atos de guerra, de conquista, como algo extraordinário, como algo magnífico que eles iriam glorificar. E quando Marcos escreve para os romanos, então Marcos vai revelar o quê? O Deus se fazendo servo, o servo sofredor. Mas o servo sofredor que era poderoso para curar as enfermidades, que era poderoso para libertar aqueles que estavam endemoniados, que era poderoso para ressuscitar os mortos. Mostra o servo triunfante, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou glorioso e está à direita do Pai, intercedendo por todos nós. Então logo eles se admiraram com a mensagem. O servo poderoso. E nós aprendemos no Evangelho de Marcos, nós só podemos ser uma pessoa avivada se nós vivemos para servir a Deus e servirmos uns aos outros. Porque uma pessoa avivada serve os outros. Uma pessoa avivada, ele serve a Deus e ele serve o seu próximo. Porque alguns querem se dizer avivado, mas se acham melhores que os outros. Meus irmãos, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos nós somos servos, filhos de um mesmo Pai. Não existe grande. Porque Jesus disse, se alguém quer ser maior no reino dos céus, esse tem que ser o menor, porque o menor é o maior no reino dos céus. Então Jesus diz, quem serve é o melhor do que aquele de quem está sendo servido. Então nós somos chamados para sermos servos, para servirmos uns aos outros. E Jesus deu esse testemunho, mostrando através da sua própria vida, ali na Santa Ceia, aonde ele coloca os aventais e ele lava os pés do discípulo. Mostrando, meus irmãos, que nós temos que servir uns aos outros. Porque quem não serve para servir, não serve para viver. Nós somos chamados para servir uns aos outros. Porque quando as pessoas usam aquela expressão, essa expressão eu sei que dá uma pegada no ego de alguns. Quando fala, você é filho do rei. Aí tem gente, né, dá aquele chacoalho, ô glória. Mas quando fala, você é servo, você tem que servir. Aí tem gente que já murcha, meus irmãos. Mas a própria natureza, ela nos ensina. A árvore, quanto mais ela produz fruto, mais os seus galhos ela abaixa, se curva, reconhecendo que a soberania de Deus. Se queremos ser avivados, precisamos aprender a servir. E Jesus nos revela no Evangelho de Marcos, não há avivamento se você não for servo. Se você não submeter ao senhorio de Cristo, ao senhorio de Deus, você não vai ser avivado. Porque tem alguns que acham que é dono da própria vida. Eu posso, eu faço, eu aconteço, eu posso tudo. Mas na verdade nós não podemos nada, meus irmãos. Esse ar que nós respiramos, se Deus tirar o ar, acabou. Acabou. Essa semana, né, talvez não seja um exemplo para se contar, porque é algo traumático, mas um rapaz que fez academia comigo em 1994, ele estava tendo problema na cervical, e ele entrou na cirurgia para fazer a cirurgia. O velório dele deve talvez acontecer hoje ou amanhã, porque deu um problema na cirurgia e desligou o cérebro. Deu morte cerebral. Para que venha a ocorrer o que?
o velório, para que haja o sepultamento. Então a vida é um sopro. Do nada, a vida ela se acaba. Isso mostra, meus irmãos, a nossa debilidade. E tem gente que acha que é alguma coisa. Meus irmãos, nós não somos nada. Somos pó e cinza. E nós reconhecemos que nós somos totalmente dependentes de Jesus. E a primeira coisa que nós fazemos quando levantamos de manhã é: Senhor, obrigado por mais um dia de vida, porque sem Ti nós nada podemos. Meus irmãos, nós nada podemos sem Jesus. Precisamos reconhecer essa verdade. Como diz Paulo, nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós existimos. Jesus disse: quem não está ligado em mim não tem vida. Jesus usa a expressão lá em Mateus 15. Da árvore, que ele é a oliveira. E se nós não estivermos ligados nele, nós não vamos ter vida. É oliveira ou videira? Abre lá João 15. Videira verdadeira. Abriram? Vocês não podem ficar em dúvida. Um aqui falou oliveira, o outro falou videira. Videira verdadeira. Então vocês não podem ter dúvida. Se tiver em dúvida, vocês perguntam. Falei oliveira, todo mundo ficou assim. É por isso que a escola é boa, meus irmãos. A escola é para tirar dúvida. Se tiver dúvida, é só levantar a mão. É claro que com as escolas ao vivo transmitida, né, talvez fica menos participativa a aula, né, não tem aquele feedback. A gente tem que ficar meio parado aqui, né? A gente que gosta de andar, vai lá na ponta, né? Vai lá na ponta de cá, né? E hoje já não tem mais, você tem que ficar aqui, né? E tem que pensar o que vai falar também, né? Porque está filmado, foi, acabou. Então, meus irmãos, aprendemos em Marcos. Avivamento só ocorre quando nós somos servos. Vamos lá em Lucas. Lucas escreve aos gregos. Os gregos eram um povo sábio. Aonde veio o quê? Eu tenho uma Bíblia hebraica aqui. Vamos ver o que ela fala aqui. Ó. Vamos lá. Ele vai trazer no original, embora foi escrito em grego. Videira. É a videira. Embora no Antigo Testamento fala também da oliveira. Então Jesus é tanto videira como oliveira. Só que nesse texto ele usa o exemplo da videira. Não está errado. Mas o texto fala da videira, porque no Antigo Testamento também fala da oliveira. Vamos lá. Lucas escreve aos gregos. E os gregos, eles perguntavam. Paulo, quando também escreve a uma igreja grega, nós vamos ver o questionamento dos gregos. Né? Para os gregos, isso era o quê? Uma loucura. Como é que pode crucificar um homem tão sábio? Um homem que não praticou nenhuma maldade a ninguém. Mataram a pessoa. Então, para os gregos até foram até Jesus. Porque a sua sabedoria, ela era extraordinária. Nós vamos ver que as grandes parábolas,
dos ensinos de Jesus está no Evangelho de Lucas. Então Lucas mostra, meus irmãos, Jesus manifestando o que? A sabedoria divina aos homens. O que isso nos revela? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós queremos ser sábio, precisamos aprender a temer, a amar a Deus, porque temor nada mais é do que amor. Não querer ofender o outro porque ama. Porque tem temor e tem tremor. O tremor é ter medo, mas o temor não traz o medo, porque o amor, ele rompe com o tremor. E se nós somos agora filhos de Deus, meus irmãos, isso fala que nós temos intimidade com o nosso Pai. O pai, ele carrega os filhos nos seus braços. Por mais bravo que o pai seja, né? Hoje, no tempo de hoje, não tem pai bravo. Tinha no tempo antigo, no tempo do pastor Correia, né? Chegava a gente em casa, o pai olhava assim, o filho já sentava ali, sabia que não precisava correr. Hoje em dia você vai, o filho passa por aqui, passa por lá, está andando para todo lado lá e tentando segurar o filho, né? Por mais bravo, meus irmãos, eu posso dizer assim, que fosse os pais antigos, mas os filhos se sentiam seguros nos seus braços, nas suas mãos. Quando viu o perigo, ou viu alguma pessoa que trouxesse uma sensação de segurança, qual era o melhor lugar para estar? Debaixo das pernas do pai. Segurava ali e não largava. Alguns vão dizer, é da mãe. Pode ser da mãe também, mas você sabe que os pais dão a segurança. Então, João, ou melhor, Lucas, nos revela, meus irmãos, que quem é avivado tem sabedoria que vem do alto. Ele não se enrosca em embaraços, porque ele tem graça, tem sabedoria que vem do alto, para conseguir sair das circunstâncias difíceis que possam cercar a sua vida, a sua caminhada. Se somos avivados, nós tememos a Deus e nós sabemos agir diante das dificuldades. O temor do Senhor nos leva ao quê? A nos aproximarmos do Pai e a fazermos a sua vontade, o seu querer. Então o Evangelho de Lucas é o Evangelho do Filho do Homem. Então no temor do Senhor o quê? Há o princípio da sabedoria, para que você venha responder de maneira calma, de maneira equilibrada, de maneira branda, aquele que nos questiona a respeito da nossa esperança, a respeito da nossa fé. Então aprendemos sobre o avivamento nos 4 evangelhos. Em João, o avivamento vem pela palavra, pelo próprio Cristo. Em Mateus, o avivamento vem quando a mensagem do reino, ela é manifestada no coração dos homens. No Evangelho de Marcos, nós vamos ver que o avivamento, ele ocorre quando nós aprendemos a servir a Deus e a servir ao outro. E no Evangelho de Lucas, nós aprendemos que a verdadeira avivamento, ele chega quando nós temos o temor do Senhor e nós, diante da circunstância, temos sabedoria do alto para resolvermos os conflitos que nós nos colocamos no dia a dia. Então, no Antigo Testamento, nós vamos ver que as pessoas, elas eram avivadas pela palavra. No Novo Testamento, o avivamento ainda continua sendo avivado pela palavra. Mas no Antigo Testamento, Deus usava o quê? Instrumentos, homens e mulheres, para que fosse o instrumento que Deus traria o avivamento.
algumas pessoas especiais. Mas hoje, no Novo Testamento, meus irmãos, o próprio Cristo é o que traz o avivamento através do agir do Espírito Santo. Aquilo que era alvo apenas de algumas pessoas serem específicas para trazer o avivamento, hoje, todos aqueles que invocam a Deus são um avivalista. Porque o Espírito Santo se manifestava em determinadas pessoas, e hoje o Espírito Santo se manifesta em todos aqueles que clamam a Deus, que reconhecem a Cristo como seu Senhor. Se o Espírito Santo manifesta em você, você é um instrumento para que você seja avivado e para que outras pessoas sejam avivadas. Então, através de Cristo, através do Espírito Santo, você pode levar o avivamento pela palavra de Deus, levando a Cristo aos homens. Você pode levar o avivamento, trazendo o reino dos céus aos corações dos homens, são as verdades do Evangelho. Você pode trazer o avivamento sendo um instrumento, sendo um servo, mostrando às pessoas que nós somos chamados para servir. E através das suas ações sábias diante dos homens. Vamos para o segundo tópico. Avivamento nos Atos dos Apóstolos. Então, na lei, nós vamos ver que o avivamento acontecia somente pela palavra, e nós vamos ver que era difícil os homens manterem uma vida avivada. Mas no Novo Testamento, no tempo da graça, o Espírito Santo, ele habita continuadamente no coração dos homens. E se os homens derem lugar ao Espírito Santo, ele sempre terá a chama ardente dentro do seu coração. O avivamento no livro de Atos dos Apóstolos. Jesus, após a sua ressurreição, ele ainda fica 40 dias com os discípulos. 40 dias. Nesses 40 dias, Jesus, ele ensinou algumas verdades a respeito do que eles deveriam fazer. Que o Evangelho deveria ser anunciado a todas as pessoas, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa mensagem de avivamento, ela deveria ser levada a todas as pessoas. E antes que eles levem essa mensagem, lá em João, pensei que eu tinha anotado aqui, eu não anotei o texto. Mas o que acontece? Jesus assopra sobre eles, sobre os discípulos. E Jesus diz para eles, recebeis o Espírito Santo. Então eles tiveram uma experiência da regeneração. Não tem como uma pessoa ser avivada ou levar um avivamento se ela não for regenerada pelo Espírito Santo. Não há como. Então, quando Jesus assopra sobre eles, o Espírito Santo vem sobre aqueles discípulos, vem sobre aqueles homens. Eles foram impactados pelo Espírito Santo. Mas Jesus vai dar uma ordem para eles ainda, fala, vocês precisam obedecerem. Vocês precisam agora ficarem aguardando em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Avivamento só vem quando somos regenerados e depois quando nós obedecemos a verdade do Evangelho, a verdade de Jesus. Porque tem gente que é avivado, mas não é obediente. Meus irmãos, não adianta. Deus não opera com o desobediente. É claro que Deus vai operar para cumprir alguns propósitos, mas o avivamento, ele vai acontecer em quem obedece. Não vamos confundir esse avivamento de Deus usar a boca do ímpio para falar com você ou para fazer uma obra para ajudar alguém.
porque isso pode acontecer. Se você está no momento de dificuldade, está precisando de socorro, e se não vier socorro da parte daqueles que deveriam te ajudar, que é a igreja, Deus traz socorro lá do mundo para fortalecer os seus filhos e trazer daquela situação difícil que ele está vivendo. Essa é a verdade. E Jesus dá ordem para eles: vocês devem ficar. Se nós formos comparar o relato de Paulo, Paulo fala que cerca de 50 irmãos viram Jesus ascender ao céu, mas agora deu para ver que, quando se fala em oração, muitos não persistiram. Desses 500, cerca de 120 estavam no cenáculo, orando a Deus. E nós vamos ver ali, meus irmãos, vai ocorrer algo impactante. A manifestação do Espírito, ela será revelada. E eles receberão virtude que vem do alto. E quando eles recebem virtude que vem do alto, nós vamos ver que avivamento não é só receber a virtude aqui e ficar calado lá fora. Porque algumas pessoas são avivadas, nós vamos ver que o que falta avivamento, em alguns momentos dentro da igreja, é pessoas não ser regeneradas. E algum outro ponto é algumas pessoas até mesmo serem batizadas, mas elas não saberem o propósito daquilo. Mas Jesus deixou bem explícito o propósito de ser revestido, é para ser testemunha lá fora, não é para ser testemunha aqui dentro não. Porque é fácil ser testemunha dentro da casa, né? Mas Jesus chama para ser testemunha lá fora. Quando vocês forem revestidos, vocês vão pregar a mensagem do Evangelho. Vão anunciar o Evangelho. Mas Deus é tão bom, meus irmãos, porque nós vamos ver que eles vão negligenciar em parte essa verdade. Por quê? Porque Jesus sabia que eles iam ficar meio acuados. Mas Jesus trouxe uma multidão até onde eles estavam. Porque era o dia da Páscoa, ou melhor, do dia do Pentecoste. Nós vamos ver quando eles forem impactados pela manifestação de Deus, Pedro vai pregar e cerca de 3.000 almas vão se render ao Senhor. Só que daí eles não saem para a Judéia nem Samaria. Eles ficam em Jerusalém. A igreja chegou a 3.000 almas. Ficou bom a igreja, né? Igreja grande, 3.000 almas. Agora vamos ficar aqui dentro da igreja, oração, jejum. Oh, glória! Hein? Vamos continuar aqui. Mas um dia eles indo para a oração, avivamento vem pela regeneração, pela manifestação do Espírito e oração. Atos 3 diz que eles estão indo para a oração. Orarem a Deus. É sexta hora? É isso? Oração da hora sexta? É. Leia lá em Atos 3 para mim não errar aqui. Atos 3. Se for a sexta, é meio-dia. Dá uma olhada para nós. Atos 3. Hora nona. 3 da tarde, hora nona. Viu? Por isso que é bom ir na Bíblia. Isso aqui que estão pregando é a revelação que vem do alto. Então a gente precisa da ajuda dos irmãos. Não está na lição, não está no script isso aqui. 3 horas da tarde, a hora nona. Hora sexta, meio-dia. Terceira hora, às 9. Primeira hora, 6 da manhã. Terceira hora, 9. Sexta hora, meio-dia. Às 15 horas, 3 horas. Hora 1/10 é quando o sol está se pondo. Então isso aí é o calendário deles que tinha lá. Tem um calendário judeu e o calendário romano. A gente precisa saber muitas vezes qual é o calendário que o autor está escrevendo. Mas isso não cabe a gente comentar nessa aula agora. Mas vamos ficar no que ele está dizendo. Horas nona, 3 horas da tarde. Eles estão indo orar e tem um coxo lá na Porta Formosa. E nós vamos ver, meus irmãos, que quando aquele coxo ele é curado, ele vai entrar ali no átrio, né, adorando a Deus, e ali Pedro, né, vai pregar
e cerca de 5.000 almas. Olha só, a igreja cresce, né? Só que a igreja, ela só fica dentro de Jerusalém. Mas aí ocorre uma perseguição. A perseguição, ela vem. Sabe o que acontece? A igreja precisa fugir. Mas por onde a igreja passa, o evangelho ele é pregado. O evangelho é anunciado. Então, mesmo na perseguição, meus irmãos, a igreja cresce. Mesmo na tribulação, a igreja cresce quando ela é avivada. Quando ela é visitada pelo Espírito Santo, ela cresce mesmo diante de um ambiente contrário. Então, em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que a igreja, ela é avivada, mas ela não sai de Jerusalém, mas quando vem a perseguição aí, ó, o evangelho ele esparrama por todos os cantos. E nós vamos encontrar o evangelho, né? Interessante que esse avivamento que deu em Jerusalém foram pregados através da mensagem dos apóstolos. Só que o evangelho, o avivamento que houve no império, em outros lugares, principalmente em Antioquia, foi pregado por cristãos anônimos. Não foi Pedro, não foi Paulo, não foi Barnabé, não foi Tiago, não foi João, foi crente anônimo da igreja que a tribulação estava apertada aqui e falou, sabe de uma coisa? Eu vou fugir para longe. Mas quando chegou lá longe, ele não conseguiu ficar sem falar de Jesus. Porque foi lá em Antioquia, pela primeira vez, que aqueles que invocavam a Cristo foram chamados de cristãos. Cristão é uma terminologia que significa pequeno Cristo. É parecido com o seu mestre. Então eles viviam o quê? A verdade que Jesus havia ensinado. Logo foram chamados de pequenos cristãos, porque era parecido com o seu mestre, o nosso mestre. Então quando fala, você é o quê? Eu sou cristão. Na verdade, se nós usarmos essa expressão, nós temos que estar vivendo a verdade do evangelho. Senão você pode ser até qualquer outra coisa, mas mesmo um cristão. Né? Ou já vão se usar algumas outras terminologias. Você é o quê? Sou o evangelho. É evangelho? Tem que viver a verdade do evangelho. Né? Aí ele quer usar algumas passagens dos evangelhos, né? Multiplicação dos pães, andar sobre as águas, né? Coisa boa, né? Mas aí na hora que ele entra lá em Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, né? Se alguém bater na sua face, você dá outra. Se alguém te chamar para andar uma milha, você anda duas. Se alguém tomar a túnica, dá a capa. Se alguém tiver fome, dá de comer. Se alguém tiver sede, dá de beber. Na hora que entra nessa parte, ele corre. Meus irmãos, o evangelho é transformação. Somos nova criatura. Para sermos parecidos com o nosso mestre. Nós seremos conhecidos não por aquilo que nós pregamos, mas somos conhecidos por aquilo que nós vivemos, por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós praticamos. As pessoas irão nos conhecerem por aquilo que nós fazemos. Você está lá no banco, sentado lá, descansando. Chega alguém mais idoso, o que tem que fazer? Tem que deixar ele sentar ali. Algumas outras coisas assim. A igreja está cheia, chegou um visitante. Alguém deveria levantar e deixar ele sentar, né? A coisa pega, né, irmãos? O evangelho nas epístolas.
Vamos correr aqui. O Evangelho nas Epístolas. Nós vamos ver que Paulo, que era perseguidor da igreja, ele vai ter um encontro com Jesus, vai se converter e vai virar o grande missionário da igreja de Antioquia junto com Barnabé. Aonde ele vai fundar muitas igrejas. Porém, meus irmãos, após a sua partida, nós vamos ver que muitas problemáticas, dúvidas surgirão no meio da igreja. Por que isso vai acontecer? Sabemos que quando eles pregam o evangelho, principalmente entre os gentios, que são aqueles que não são judeus, eles não tinham o quê? Uma regra, uma norma, para proceder diante das dificuldades, das questões da vida. Como é que eu devo agir diante de determinada circunstância ou diante de determinados acontecimentos? Então, logo, esse avivamento trazido por Paulo, através da manifestação do Espírito Santo, que muitas pessoas se converteram, logo agora estava marcado para o fracasso. Porque faltava instrução, faltava palavra. Logo, Paulo vai ser inspirado pelo Espírito Santo para escrever às igrejas sobre grandes verdades, sobre dúvidas, sobre esclarecimento de muitas condutas que nós devemos ter diante de circunstâncias da vida. Então nós vamos ver que as cartas, embora apareça muitas questões espirituais, mas estabelece muitas regras de conduta, regras morais e regras éticas de que nós devemos proceder diante dos relacionamentos que nós temos dentro da sociedade que nós vivemos. Então hoje nós temos um conjunto de regras, de condutas, de procedimentos que nós temos que ter diante de todas as circunstâncias que nós vivemos na nossa vida social. Paulo estabelece regras para dentro da igreja e também regras de convívio dentro da sociedade. Então, para sermos avivados, além de nós sermos impactados pelo Espírito Santo, sermos regenerados, recebemos os dons espirituais, nós precisamos dos frutos. E precisamos viver dentro de uma conduta de regras estabelecida nas cartas. As cartas vai disciplinar como é que deve ser a minha vida social. Como deve ser a minha vida com a minha esposa. Como deve ser a minha vida com meus filhos. Como deve ser a vida com meu patrão. Como deve ser a vida com meus empregados. Como deve ser a vida diante do governo. Como é que deve ser a vida diante das leis. Se queremos ser avivados, precisamos conhecer o nosso guia. Eu devo tirar uns dias de férias aí? Então, a princípio, o GPS conhece o caminho. Ele vai te indicar. E se nós estamos indo para o céu, sabemos que o meio de salvação é Jesus, só que há placas de advertência no meio do caminho. E as advertências, as orientações, elas estão aqui. As coisas que eu devo fazer e coisas que eu não devo. Há coisas que eu devo praticar e coisas que eu não devo praticar. Então, se eu não andar segundo essa verdade, eu vou ter problema no meio do caminho e não vou chegar no meu destino, que é o céu, que é a eternidade. Então nós precisamos ser guiados pela palavra, ser guiados pelo Espírito Santo. Senão você não chega no seu destino, senão você não chega no céu, que é o teu alvo, que é o teu propósito, que é a tua missão. Porque no céu não entra mentiroso, não entra enganador, não entra prostituto, não entra fornicário, não entra gutrão, não entra maldizente. Tem muitas coisas que falam que no céu não entra.
subindo numa montanha, você andando ali no precipício e o caminho é estreito. Você vai ter que ir, né? Se espremer ali de todo jeito para chegar lá. Não é de qualquer jeito que o homem entra no céu, não. Olha que eu estou ficando inspirado hoje, hein? Prepara a pastora Aparecida, hein, que o cajado vai pegar lá no Parque São Carlos hoje, hein? Estou falando isso que o pastor Aparecido me chamou para pregar lá hoje, né? Ai, ai, Jesus, nos dá graça, né? Porque quando a inspiração vem, meus irmãos, é Deus que está falando, não é o homem, meus irmãos. O caminho é estreito, né? Ó, tá dando 9h20, hein? Ou melhor, 10h20, hein? Parece que combinaram as classes. Cadê as classes? Chama as classes lá para nós que eu vou. E morais. Salvação é somente em Cristo Jesus. Para ser avivado, tem que estar com os olhos botando a fé em Cristo. Nós vamos ver, meus irmãos, quem é avivado trabalha. Ele faz algo para Jesus. O serviço. Quem é avivado, ele pratica boas obras. Né? Tiago disse, mostra a sua fé sem as obras, que eu vou mostrar a minha fé pelas boas obras. Obras não salvam. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Só que quem é salvo em Cristo Jesus, ele tem obras de fé. A maneira do homem ser salvo é pela fé. Só que a minha fé em Cristo vai mostrar que eu sou salvo através das obras que eu pratico. E avivamento em Apocalipse. Agora aqui a coisa pega. Aqui que entrar no estreito, meus irmãos. Eu vou colocar um vídeo depois na escola dominical. Eu fiz um resumo dessa aula e comentei sobre o que mantém uma igreja. Um resuminho. Tá bom. Amém. Meus irmãos, nós estamos encerrando. Você que nos acompanhou até aqui, que Deus te abençoe. Você tenha um domingo aí de bênção, um domingo aí de paz. Que Deus te dê vitória na sua trajetória, no seu caminho. E continue olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tenha um domingo em nome de Jesus.